Noite a todos e a todas. Quero falar brevemente um pouco sobre essa obra aqui. Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Fazendo assim um resumo conciso, é um livro que trata, do sequestro no subúrbio de Buenos Aires, na Argentina, de um oficial do alto escalão do regime nazista, do regime de Adolf Hitler. Ele que estava na Argentina, foi sequestrado por um comando israelense e foi levado para Jerusalém e submetido a julgamento. E se esperava que o julgamento do Eichmann fosse o maior julgamento de um carrasco nazista, conforme relata a própria obra, depois do Tribunal de Nuremberg. Esperava-se ali, naquele julgamento, o maior show do século. Se esperava ali um monstro sanguinário ou sanguinolento no banco dos réus. Entretanto, a Hannah Arendt, a autora do livro, a filósofa que não gostava desse título, ela preferia ser chamada de teórica da política, uma certa feita ela disse isso em entrevista, ela sentiu de forma diversa o monstro, entre aspas, o que causou revolta e indignação de muitos. A visão da Hannah Arendt mostra que o Eichmann, ele não se revelou um psicopata ávido em se alegrar com o sofrimento alheio, mas um burocrata que cumpria ordens em um regime totalitário. Um homem comum, banal e medíocre, nas palavras da Hannah Arendt, como todos nós. Ele era um homem que não oferecia ameaça a ninguém. Ele não oferecia risco nem perigo, segundo a Hannah Arendt. O Eichmann se declarou inocente, na sua autodefesa, sob o julgamento de que não tinha nada contra ninguém. Ele não tinha nada contra as pessoas que morreram, apenas o que ele fez foi cumprindo as leis vigentes, as leis do regime nazista de Hitler na época. E mais ainda, ele se esmerava com perfeição. E por isso, além de não merecer a condenação, isso Eichmann falando, ele era digno de elogio porque foi aquele burocrata que realmente cumpria com seu dever. É tipo aquele funcionário que realmente faz jus à sua função, à sua profissão. É aquela pessoa extremamente dedicada ao trabalho, ao serviço. Sabe, tipo aquele funcionário que não falta trabalho nem chovendo canivete. E ele arguiu que não matou ninguém, não matou quem quer que fosse, apenas providenciou adequadamente o transporte, que foi os trens, para os campos de concentração. Os trens, que eu costumo chamar, isso aqui é a linguagem minha, os trens da morte. E mais, o Eichmann sustentou, nas palavras de Hannah Arendt, que se não fosse ele a cumprir as ordens, outro funcionário do alto escalão, outro tenente, faria o seu papel, faria o seu serviço. Ou seja, seus atos existiriam de qualquer forma
mesmo que fosse executado por outra pessoa que não fosse ele. E agora, né, o pulo do gato, né, de Arendt, Eichmann é culpado pelos seus atos, não por se tratar de um monstro, mas justamente por ser uma pessoa comum, que parou de pensar, que não refletiu no que estava fazendo, que se alienou da realidade e passou a não ter consciência de seus atos, por ser essa pessoa comum. E aí, ela fala que existe um Eichmann em potencial em cada um de nós. Sabe quando é que existe? Quando justificamos nossas pequenas maldades diárias com o argumento de que outra pessoa faria a mesma coisa. Por exemplo, se estivesse no mesmo emprego ou de que se está meramente cumprindo ordens, o Eichmann que está em nós, né, despertou. Ou seja, a velha desculpa, se eu não fizesse, outro faria. Né? E aquele monstro pintado por muitos foi totalmente desmistificado por Hannah Arendt, né? Aonde ela mostra que a banalidade do mal está quando agimos sem pensar, sem refletir. Era o que o Eichmann fazia, ele não tinha a sensibilidade de perceber que eram vidas que estavam indo naqueles trens para serem ceifadas, mortas, eram crianças, homens, mulheres. Hoje, a banalidade do mal está nos assassinos, nos assassinatos, melhor dizendo, sequestros, na violência no trânsito, em várias circunstâncias do dia a dia nas quais as pessoas violentas agem dentro de uma cultura de morte, em que a impunidade e a insensibilidade andam juntas. A realidade violenta e banal está nas telas de TV, nos jogos infantis, nos cinemas, disseminados individualmente como se todos fossem programados para matar. Quem não pensa, adere às novidades, às ordens, sejam de quem forem, do poder, do mercado, da mídia, sem pensar num critério, sem pensar num crivo ético e moral. Esse achar natural e comum agir amoral é o que tornou Eichmann perigoso para milhões de seres humanos. Pois é, todos somos Eichmann.